Quarta, 12 de março. Verso para memorizar. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. A parábola do dono da vinha. Na parábola de Mateus 21, Jesus desenvolve o que é dito em Isaías 5, lançando mais luz sobre o caráter e as ações que o dono da vinha realiza em favor dela. Pergunta 5. Ouça Mateus 21, 33 a 39. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Isaías 5, 4. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? O que mais Deus poderia ter feito além do que já fez? Grande parte de Mateus 21, 33 é praticamente uma citação de Isaías 5, 1 e 2. Depois, segundo Jesus, o proprietário arrendou a sua vinha a uns lavradores e ausentou-se do país. No entanto, quando o dono da vinha enviou 2 vezes os seus servos, que representam os profetas, para recolher a produção, os lavradores espancaram e mataram os servos. Finalmente, o proprietário enviou o próprio filho, que simboliza Jesus, dizendo: o meu filho eles respeitarão. Mas eles também mataram o filho dele. O que mais Deus poderia ter feito? O Pai nos amou tanto que nos deu o seu Filho amado. O conflito cósmico não poderia ter sido resolvido prematuramente pelo exercício do poder divino, mas exigiria primeiro uma demonstração pública do caráter de Deus. Essa demonstração foi apresentada de forma suprema e definitiva na obra de Cristo na cruz. O que mais poderíamos pedir, senão que Deus, em Cristo, se entregasse para morrer por nós? Por meio da cruz, Ele pode nos conceder a justificação, sem comprometer sua justiça e seu amor perfeitos. O evento da cruz demonstra que Deus fez tudo o possível para reduzir e eliminar o mal, mas sem destruir o contexto necessário para que o amor autêntico se desenvolva. Se houvesse outra forma disponível para alcançar isso, será que o Senhor não a teria escolhido? Mesmo experimentando sofrimento no conflito cósmico, devemos lembrar que o próprio Deus é quem mais sofre. Quando olhamos para a cruz, vemos quanto sofrimento e dor o pecado lhe trouxe. No entanto, a liberdade inerente ao amor era tão sagrada que Cristo se dispôs a suportar tudo isso em nosso favor. Ouça Isaías 53, 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Quais enfermidades e dores Cristo suportou na cruz? O que isso deve nos dizer sobre tudo o que Deus fez por nós e o que a salvação custou a Ele?